seja muito bem-vindo a mais um Artcast. Hoje com a minha mãe de novo, né, como convidada, e ela vai falar, nós vamos falar hoje sobre Van Gogh. Na verdade, ela vai falar e eu vou só conduzindo aqui, mas ela vai explicar para vocês quem foi Van Gogh, né? Teve uma exposição até recente dele em São Paulo, maravilhosa. Você até foi, né, mãe? Fui. E você foi também aonde? Na Eu fui Inglaterra. na Inglaterra também. Ela foi na exposição dele na Inglaterra também, maravilhosa a exposição. Eu não cheguei aí, mas eu até... Por que que eu resolvi fazer falar sobre esse assunto? Eu estava conversando com minha mãe e ela começou a me falar sobre Van Gogh. E eu falei, gente, mas nessa exposição tem alguém que explica isso? Você chega lá na exposição, tem uma pessoa lá que está explicando quem foi e dando todas essas informações que você está me falando. Ela falou, não tem ninguém. Falei, gente, mas não é possível. Você vai lá e só vê a exposição e não tem e não sabe quem foi, de onde veio, como é, né? Como é que é a história, né? Como é que é a história Com a toda. importância. E ela vai contar. Então você fica aí, fica ligado, porque se você ouvir esse podcast, depois você pode chegar numa exposição de Van Gogh e se sobressair ali, dando uma aula, né, contando para as pessoas, e as pessoas vão te achar assim, nossa, mas como que essa pessoa é inteligente, sabe isso tudo? É porque você ouviu o Artcast, que aqui é cultura, tá? Aqui não é só moda, é moda, cultura, arte, que tá tudo ligado. Mas moda também é cultura, né? Moda é cultura, é arte, né? É história. Tudo junto, com certeza. Moda é tudo. Então, minha mãe vai começar contando um pouquinho. Quem foi Van Gogh, mãe? Quem conta a história Bom, dele? Van Gogh, eu gosto muito de falar de Van Gogh porque eu sou apaixonada pelo Van Gogh, né? Sempre foi um artista que eu me apaixonei por ele, desde que eu comecei a ler a história dele, a conhecer a história dele, e eu amo as obras dele. E quando eu estava na faculdade ainda, foi no primeiro ano de faculdade que eu fiz de Belas Artes, teve o centenário de morte do Van Gogh, que o Van Gogh morreu em 1890, né? E eu lembro que a gente tinha que fazer um trabalho de uma releitura, alguma coisa para comemorar esse centenário. Eu até fiz um trabalho e fiquei em segundo lugar. Fiquei muito triste que eu fiquei em segundo lugar, porque eu era muito apaixonada por ele. Mas, assim, e aí depois disso eu sempre achei interessante ler as coisas sobre Van Gogh e li as cartas a Theo, que são cartas que ele correspondia com o irmão dele, que o Theo é o irmão do Van Gogh, né? É o Theodorus, que é quem era assim, o mantenedor dele na arte, né? É quem provia para ele as tintas, as telas, e é quem acreditava nele como artista e que incentivava ele a pintar. E eles tinham uma ligação muito íntima, né? O Van Gogh, ele é um pintor holandês, ele nasceu na Holanda e ele era filho de um pastor. Olha só. Inclusive, ele teve uma época que ele quis ser pastor também. E só que ele depois desistiu e ele tem uma coincidência que eu acho interessante na vida do Van Gogh. O primeiro filho do casal, do pai e da mãe do Van Gogh, chamava também Vincent, que é o nome dele, Vincent Van Gogh. E esse filho nasceu morto. E o segundo filho foi o Vincent Van Gogh. Eles colocaram o mesmo nome do primeiro filho. Ah, o primeiro nasceu morto, eles repetiram o nome do Vincent quando ele nasceu. E o Vincent, ele foi, assim, sempre criado no interior da Holanda, né? O pai pastor, e ele acompanhando ali. E ele começou a estudar para ser pastor, mas ele não se encontrou nisso. E começou a pintar. Ele começa a desenhar desde muito cedo. Ele começou a desenhar. Ele é de 1853, quer dizer, ele viveu muito pouco tempo, né? Ele viveu 37 anos, que ele morre em 1890. Ele foi um pintor que morreu muito precoce, né? Inclusive, eles dizem que a morte dele foi um suicídio. Eu, particularmente, acho que isso é meio questionável, apesar de todo mundo falar nisso, mas eu tenho algumas outras versões, talvez até particulares, sobre essa morte do Van Gogh. Mas ele começa a desenhar assim, em torno de 1864, com 11 anos,
E E ele depois, tinha só esse irmão ou tinha mais? não, ele tinha mais duas irmãs. Ele tinha o Theo, que era logo mais novo que ele, 4 anos, e tinha mais duas irmãs também, irmãs, mulheres. Mas o Theo era um amigo muito grande dele, assim, eram irmãos muito ligados. Então, assim, ele era o confidente, ele era o amigo, ele era o provedor. E ele tinha tanto o Theo tinha o Vincent como muito amigo, como o Vincent tinha o Theo como muito amigo. E ele começa a produzir, então, as obras de arte dele. E ele tinha o que eu acho muito interessante na personalidade do Van Gogh é porque o Van Gogh é um gênio, mas ele nunca teve a consciência nem a, a vaidade de se achar um gênio. Ele sempre achava que ele estava aprendendo. Então, isso fica muito claro nas cartas que ele escreve a Theo. Ele fala, olha, às vezes ele estava desenhando, perspectiva é uma coisa muito difícil. Eu agora estou começando a desenhar melhor, eu tô desenhando muito, eu estou aprimorando, mas eu ainda não estou bem nisso. E ele já era assim... Imagina o Van Gogh falando uma coisa dessa, né? Então, assim, ele tinha muita consciência da humanidade dele, assim, da falha dele, como diz, do limite dele como ser humano. Ele tinha muito essa consciência. Ele era uma pessoa muito sensível, muito. E ele começa a produzir as obras e ele nunca foi rico, né? Ele sempre viveu uma vida bem assim, difícil, uma vida regrada. E ele ele tem, assim, o auge das obras dele é na época do impressionismo. O impressionismo foi um movimento que desenvolveu muito na época da descoberta da ótica. Então, assim, os impressionistas, eles tinham uma maneira de pintar diferente. Eles entenderam que a luz era muito importante ali na questão da cor. Então, às vezes, os impressionistas pintavam uma mesma catedral, por exemplo, de manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. E dava para ver que ficava muito diferente. Então, a interferência da luz na questão da cor. Então, e tanto que eles pintavam muito... Era muito ela nasceu muito baseada em descoberta científica, por exemplo, que o azul com o amarelo dá verde. Então, às vezes, eles faziam no quadro, não colocavam a cor verde, mas faziam pontilismos perto de azul e amarelo. E o olho, ao olhar ao verde longe, ela mistura essas duas cores, ela enxerga o verde. Então, o impressionismo era assim. E o impressionismo, assim, para a gente imaginar quem que é o impressionismo, assim, muito típico, o Renoir, né? O Renoir é uma pintura muito doce, muito poética, uma pintura muito tranquila. Já o Van Gogh, eu particularmente acho que ele é assim, um pintor fora da curva do impressionismo, sabe? Ele não cabe na caixinha do impressionismo. É como se ele estivesse acima, assim, já num outro patamar. Para mim, eu particularmente acho isso, porque ele teve ele tinha uma identidade muito grande nas obras dele. Enquanto os outros pintavam, por exemplo, com pinceladas muito contidas, muito certinhas, o Van Gogh tinha uma pulsão. Você vê a obra do Van Gogh, a pincelada do Van Gogh, ela tem um vigor. Tem vida. Tem vida, tem uma pulsão ali. E ele pintava muito interessante, como ele não tinha capacidade, assim, não tinha condição de pagar, por exemplo, modelos para ele. Na época ele fez os retratos, que ele tem uma série de retratos, ele fez retratos de pessoas comuns, porque eram amigos que ele às vezes pedia para posar. Ele não pagava a pessoa, ele não tinha essa condição de pagar uma pessoa para posar para ele, vários dias. Não, ele pedia e as pessoas posavam para ele de graça. E o que eu acho interessante é que quando ele faz eu acho a obra do Van Gogh, ela tem alma. Então, assim, tudo que você vê do Van Gogh pulsa. É uma coisa, você vê vida ali nas obras do Van Gogh. Te emociona. Emociona. O Van Gogh, ele era tão, assim, ligado à obra dele, que se você entende quem era Van Gogh, você entende a obra dele. E se você vê a obra dele, você consegue identificar o Van Gogh. Porque as coisas são muito juntas. Ele pintava assim, ele tinha uma pulsão de pintar, e ele tinha
uma gana de aprender e de pintar, e ele se dedicava inteiramente àquilo. Às vezes ele pegava o cavalete e as tintas e ia de manhã para um campo, por exemplo, e pintava até de noite, até ele conseguir fazer o que ele queria. Então ele era muito, assim, se entregava muito ao que ele fazia. Ele mesmo fala isso, né? Que a tela para ele era como arar uma terra. Quer dizer, ele queria tirar o máximo dali, daquilo que ele podia. Mas ele nunca se achou bom o suficiente. Assim, a gente vê nas cartas do Van Gogh para o Theo, ele nunca teve assim, ele admirava, por exemplo, o Delacroix, achava o Delacroix um gênio. Ele nunca imaginou que ele fosse assim um gênio. E eu acho que isso fizesse ele cada vez ser mais intenso no que ele fazia, né? É porque eu acho que eu acho só dar um ponto aqui. Eu acho que quando eu acho até bom, de certa forma, em algumas coisas, fazendo paralelo com a nossa vida, a gente não ter essa consciência. Isso. Às vezes de isso te leva mais longe. É. Né? Isso te leva numa busca, e aquela busca, esse aí é um quadro que eu sou apaixonada, porque... E é uma coisa muito interessante que eu vou falar desse quadro, que isso eu li há pouco tempo. Essa é a Noite Estrelada, né? E essa paisagem, as estrelas, a gente vê que dá para notar pelas pinceladas dele o vigor que tem nas pinceladas dele. A pincelada dele é uma pincelada longa, vigorosa. Você vê o movimento ali, parece que esses astros estão se movimentando, né? Você vê que existe uma vida na pintura do Van Gogh, que você não vê muito isso no impressionismo puro, né? E depois de um tempo, parece que os cientistas descobriram que existe mesmo como se fosse um campo magnético em volta das estrelas, que tem uma vibração. Eles descobriram isso há pouco tempo. E, de certa maneira, o Van Gogh já captou isso. Ele já enxergava isso antes de todo mundo. Antes de todo mundo. Então, eu acho assim que, como ele fazia as coisas com muita verdade, o Van Gogh, tudo que ele pintava ele era muito visceral na arte, né? Ele pintava ali com muito vigor, com muita alma, com muita verdade. Então, as coisas dele são, assim, eternas mesmo, né? Uhum. Eu acho que a questão da verdade. Porque o que faz o artista? Eu acho que o que faz o artista não é só o desenho. Porque o desenho você pode, né, se aperfeiçoar, você pode treinar, você pode conseguir até um desenho bom. Mas a alma de artista é diferente, né? E eu acho que o Van Gogh, ele tinha isso, ele punha alma nas coisas que ele fazia, ele enxergava beleza no totalmente rotineiro, que não tem nenhuma paisagem aí que, se for olhar, é uma coisa bonita, né? Inclusive, numa das exposições que eu fui dele, lá na Inglaterra, tem uma parte que eu achei muito interessante, que a gente coloca um óculos para ver uma realidade virtual, e nesse óculos a gente entra dentro do quarto do Van Gogh, desce as escadas da casa que o Van Gogh morava, abre a porta e anda pelos caminhos que o Van Gogh andava, enquanto ele pintava. Nossa, deve ser incrível. É incrível, assim. Infelizmente, aqui no Brasil não tem essa parte, né? Tem apenas a imersão nas obras dele. Eu ainda vou falar sobre a exposição. Então, a gente vê que tudo aquilo que ele via era comum, simples. Não eram, assim, nem eram coisas que passariam despercebidas para qualquer pessoa. Mas a beleza e a força que ele põe na pintura torna aquilo belo, diferente, único. Eu acho que isso eu acho que, inclusive na nossa vida, com a nossa rotina e tudo, muito corrido, essa beleza, ela existe, né? A gente só não para observar. Exatamente. E ele parava para observar, porque era algo... Era da vida dele, né? A vida dele era isso. Ele convivia com aquilo todos os dias. Era o mesmo caminho que ele fazia. Então, tinha aqueles montes de feno, aqueles campos de trigo. Esse aí. Esse é um como se fosse um bar, né? Um bistrô que existia nessa cidade que ele estava vivendo. Se não me engano, em Arles, eu não tenho certeza, não. E ele retratou outra coisa que o Van Gogh era apaixonado, que eu acho muito interessante. Ele era muito apaixonado pela luz noturna.
as pessoas acham, não, mas de noite não tem graça, né? Mas ele via a luz noturna, ele enxergava a luz noturna como uma coisa muito bela e muito interessante. Ele até coloca isso em algumas observações dele, fala que a noite tem muita luz. A noite tem muita nuance de luz. Então, ele tinha também uma percepção de cor. Para mim, ele é um mestre em cor. Assim, o Van Gogh, ele é um mestre em cor. Ele trabalha os amarelos, os azuis, as cores do Van Gogh são muito bonitas. Não, e é lindo, é muita harmonia. É inclusive Muito. até o que eu uso na moda, quando eu vou fazer a harmonia de cores das pessoas de combinação. É incrível ver que na obra de arte tem tudo isso, né? Como Porque, que tá na ligado. verdade, a harmonia de cores, ela tá em tudo mesmo, né? E assim, o amarelo, o azul são cores primárias. E não é fácil você trabalhar com cor primária em pintura. E ele era um mestre, realmente. Porque eu particularmente, sou apaixonada pelos azuis do Van Gogh. Eu acho os azuis do Van Gogh e os amarelos do Van Gogh. Ele tem uma série de girações, né? Esse era o quarto do Van Gogh, inclusive, na outra aqui. Tenho uma das pinturas que ele mesmo fala, eu estou aprendendo perspectiva e não está fácil. Quando ele desenha o quarto dele, ele faz vários desenhos do quarto dele. Esse aí é o quarto do Van Gogh, que inclusive nessa exposição lá na Inglaterra, eles recriam esse quarto de verdade, um quarto real do Van Gogh. Tem a cama, tem o criado, tem tudo. Você tem lá mesmo na exposição. E ainda tem na virtual também, que é como se você entrasse realmente e voltasse à época do Van Gogh, as coisas que ele viveu, como que era a vida dele, né? Como que era o ambiente que ele estava, que ele vivia. Então, e ver que era uma coisa extremamente simples, né? Uma coisa extremamente, não tem nada de simples, luxo. Nada. E que é um quadro mais lindo do que esse, assim, a harmonia, a beleza, é emocionante. Minha mãe fica emocionada com a arte. Mas olha para você ver, gente, como que quem entende, né? Quando você vê assim, existe sentimento, né? Quando você percebe isso. Não? Eu, pelo menos, acho isso na obra do Van Gogh. Quando você coloca... Não é igual hoje em dia que as pessoas fazem negócio reproduzindo o que o outro faz. Isso é muito importante porque a gente vê a identidade. Isso. E as pessoas hoje, elas têm perdido a identidade. Elas têm imitado outras pessoas. Não tem problema você se inspirar em outras pessoas. Uma coisa é a inspiração. Mesmo porque ele se inspirou em vários artistas, né? Mas ele era único. Você pode ver que a pincelada do Van Gogh é única. A pincelada do Van Gogh é uma pincelada muito diferente, é uma vírgula, na verdade, né? As pinceladas como se fossem vírgulas. Que não tem como ser reproduzida por ninguém. Não tem. E assim, é uma coisa dele. Eu acho que aquela energia, aquela força que ele tinha, que ele punha na pintura e na criação, era tão grande que ele não continha isso numa pincelada normal. Sabe? Aquilo ali passa todo o vigor dele, toda a ânsia de aprender, toda a beleza da cor que ele sentia. E as coisas tocavam o Van Gogh muito profundamente. Ele era extremamente sensível. E é muito interessante que ele vai correspondendo com o Theo ao longo da vida, né? E ele teve vários problemas psiquiátricos, que eu não sei até que ponto é problema psiquiátrico, ou até que ponto também eu acho que podia influenciar muito a questão da tinta. Naquela época, as tintas tinham muitos metais pesados, chumbo. Era muito tóxica. E eram muito tóxicas. E a gente sabe que essa intoxicação dá um problema neural, né? Uma alteração mesmo de consciência. Então, e como ele era um pintor que pintava assim incessantemente, ele era obstinado com a pintura, eu acho que ele deve ter aspirado e de repente até comido, ingerido alguma tinta, né? E isso pode ter afetado ele ao longo dos anos, apesar que ele foi um pintor que viveu 37 anos e a produção dele foi enorme. Né? Em 37 anos ele produziu demais, principalmente dos 33 aos 37 anos, ele produziu muito. E você vai vendo as obras dele vão mudando também. É interessante isso, você ver do começo para depois. E outra coisa que eu acho muito interessante no Van Gogh, nos retratos dele, as pessoas não têm, assim, ele não retratava ninguém que era
como diz, da sociedade, ou que tivesse uma importância social. Eram pessoas muito comuns, pessoas humildes, mas o retrato que ele fazia dava uma dignidade àquelas pessoas, que isso era ele que impunha no quadro, isso era ele que impunha na pintura, que apesar de não ser uma pintura, é uma pintura realista, mas você vê que tem as pinceladas, mas mesmo não sendo hiperrealista, você percebe a expressão. Não, completamente. Então, assim, a questão dele de captar a expressão das pessoas, eu acho, assim, incrível. Ele não tem uma pincelada certinha, lisa, que dá para você ver, que seria mais fácil até você colocar a expressão, né, da pessoa. Mas ele, no meio dessas pinceladas, dessa confusão de pinceladas, você consegue captar exatamente a expressão daquela pessoa, o sentimento daquela pessoa igual naquele nessa momento. Aí, né? Igual nessa aí, que é um autorretrato, né? Esse é um autorretrato. Impressionante. Então, eu tenho, assim, uma paixão pelo Van Gogh, porque eu acho que ele desmistifica muita coisa em termos de arte. Porque... E, assim, sempre houve, em qualquer época, os artistas que se promoviam, os artistas que se achavam, e que... Igual hoje em dia, né? Hoje em dia continua... Que tinha muito marketing em cima. Ele nunca teve isso. Ele era puro. Ele era puro, e ele, assim, ele fazia arte, pelo amor à arte. Eu imagino, eu às vezes comento assim, gente, eu imagino que o Van Gogh, ele vendeu um quadro durante a vida inteira, né? Durante a vida inteira ele vendeu um quadro. Hoje, os quadros mais caros de leilões do mundo inteiro são os quadros do Van Gogh. Né? Ele nunca imaginou, né? Eu acho que ele nunca, no melhor dos mundos, ele imaginaria que no futuro ele teria o valor, inclusive comercial, que ele tem hoje, né? É um gênio mesmo. E os quadros dele têm um valor, assim, que eu fico pensando, é muito engraçado a arte, né? Tem umas coisas que às vezes eu fico pensando e que eu acho interessante. É muito interessante você produzir uma arte que, vamos supor que o Van Gogh, se estivesse vivendo hoje, talvez o quadro dele fosse vendido por um preço que ele não daria conta de pagar. De volta, sabe? Então, assim, eu acho que a arte tem uma coisa muito interessante. Essa é a exposição de São Paulo, que tem essa imersão. A arte é uma coisa muito interessante. Quando você cria uma tela ou cria uma obra, é como se ela tivesse uma certa vida própria. Você não sabe muito como é que aquilo ali vai acontecer depois, né? Então, é como se ela tivesse uma vida, que a obra do Van Gogh, eu acho que ele nunca imaginaria que a obra dele teria esse boom e esse reconhecimento que tem. Porque ele mesmo não se achava assim. Ele falava, eu estou esforçando para melhorar, eu estou aprendendo a desenhar, agora eu estou conseguindo fazer melhor. Então, assim, é uma coisa assim que você vê que ele fazia de verdade. Ele não fazia para se promover, ele nunca teve ninguém para promovê-lo. Mas como a verdade é muito forte, depois até que ele faleceu, a obra dele começou a ser reverenciada e começou a ser valorizada, e grande parte do acervo dele, quem juntou foi a cunhada dele, que o Theo era casado, e a esposa do Theo, que depois juntou esse acervo e que acabou até criando um museu em Amsterdã, que é o Museu de Van Gogh, que tem grande parte das obras dele, né? Agora, isso que você falou da verdade, que aconteceu tudo isso porque eles punham uma verdade mesmo, eu acho que isso é em tudo na nossa vida, né? Quando você faz alguma coisa com a verdade, por isso que cada pessoa tem sua essência e não adianta você tentar forçar a ser outra pessoa e fazer outra, né? igual a outra pessoa faz. Porque quando você faz do seu jeito, você é único. Então, quando a pessoa faz o jeito dela... Porque todas as pessoas no mundo inteiro, não existe ninguém igual a ninguém. Nenhuma pessoa que é igual. Nem com características, nem com personalidade, nem com jeito, com nada. Nem fisicamente. Pode ter traços, mas idêntica é impossível. Nem gêmeos idênticos, né? Então, nem gêmeos. Então, minha sogra é gêmea, nem ela é tão idêntica assim, a irmã. Então, assim, quando você faz aquilo que você acredita dentro do seu dom, da sua forma, do seu jeito, é porque as pessoas, elas são muito inseguras hoje. Então, elas acham que fazer do jeito delas, aquilo ali não vai estar bom. Mas o próprio Van Gogh, que fazia do jeito dele, ele nunca copiou ninguém. Copiou, sim, se inspirava, mas sempre foi a verdade dele. Ele não achava que estava bom. Não.
E olha o que virou dele, nunca imaginou isso. Então, a gente nunca vai achar que tá bom, e é até bom a gente achar que não tá bom. Eu acho que isso é até bom, porque a gente continua, porque eu acredito assim que é uma certa humildade também, verdadeira, não uma humildade não uma forçada. falsa humildade, claro. Mas, porque ele era isso, ele não fazia isso para aparecer, ele não fazia isso para fazer média, ele não fazia isso para dar ibope. Sabe? Mas as pessoas veem ele fazia porque ele era assim. Ele achava que ele não estava bom. Realmente ele achava. Não é que ele falava de boca para fora. Ele realmente achava. Ele realmente acreditava que ele tinha que melhorar. Ele realmente acreditava que ele não desenhava bem. Ele realmente era isso. Isso era a verdade dele. Por isso eu acho que ele se empenhava tanto. Agora, eu acho interessante ele expor isso. Sabe? O que eu acho incrível no Van Gogh é que ele expôs isso claramente. Eu acho difícil assim, imaginar outros artistas expondo isso. A vulnerabilidade deles. A deles, vulnerabilidade, assim. A falibilidade, o limite dele, a dificuldade de aprender, a dificuldade em fazer uma coisa. Porque é isso, arte é isso. Às vezes você quer fazer uma coisa, as pessoas olham e falam assim, não, mas tá bom. Mas você não sente que tá bom. Você sabe que aquilo ali podia ser melhor. Que aquilo ali tem condição de melhorar. Então, você ter essa consciência, isso é uma coisa muito interessante. E eu acho que isso torna, assim, a obra verdadeira, né? A obra em si verdadeira. Porque, na verdade, ninguém atinge a perfeição. Não existe perfeição, só Deus, né? E por mais que você faça bem, você sempre pode melhorar mesmo. Assim. Que em tudo que você faz é assim. A vida inteira. Você sempre pode melhorar. E eu acho... É mais importante as pessoas acharem aquilo bom do que você. Sabe? Com certeza. Isso é bíblico, né? Inclusive. Eu acho assim, que seja os outros achar aquilo interessante. Que as outras pessoas te louvem, não você falando. E não você falar, não, porque eu sou bom, porque eu sei isso, porque eu sei aquilo. Não é isso. E realmente a gente sabe que a gente não é. O único bom é Deus, gente, porque Deus terminou a obra. Você só é bom quando você conclui alguma coisa. Isso. Não quando você está no processo. Enquanto a gente está no processo, a gente ainda não pode dizer que a gente é bom, né? Por que Deus, a Bíblia fala que ele é bom? Porque ele finalizou, ele veio aqui para cumprir um propósito, e ele terminou aquele propósito, então ele é bom naquilo. Ele é perfeito, né? Só a perfeição está nele, realmente, existe nele. Quer dizer, a gente por exemplo, eu gosto de pintar, né? Assim, gosto de fazer minhas aquarelinhas, mas nunca, por mais que eu faça uma flor da melhor maneira que eu dou conta hoje, porque pode ser que amanhã eu até melhore, mas do que eu dou conta hoje, eu sei que está longe da perfeição. A perfeição existe só no objeto em si. Então, assim, a perfeição existe na natureza. Por mais que você retrate a natureza, por mais que você crie em cima disso, a perfeição, você não atinge essa perfeição da coisa em si, né? Então, olha que incrível. A perfeição, ela está no real, no vivo. No vivo. Isso é a perfeição, é o vivo. O que é reproduzido nunca vai ser perfeito. Nós somos uma reprodução do vivo. Né? Apesar de a gente ter vida e tudo, a gente é uma reprodução. A Bíblia fala que a gente é feita a imagem e semelhança de Deus, mas ele é a obra principal. Exatamente. Então, é como se a gente fosse reproduzida ali por ele, mas reproduzido. Então, claro que a gente não vai atingir perfeição. A gente, então, o perfeito é sempre o primeiro ali, né? É porque o sopro de vida da perfeição quem dá é Deus, né? Tem uma coisa assim que eu queria compartilhar, que é uma coisa assim que eu sempre lembro. Quando eu estava estudando para concurso, eu estudava muito ali na biblioteca da Praça da Liberdade. E ali tem duas esculturas, né? De duas pessoas conversando. Eu sempre parava e olhava, achava uma perfeição aquelas esculturas. Eu falei, gente, como uma pessoa pode esculpir tão perfeito assim, né? E um dia eu olhando aquilo, como se Deus me falasse assim, são perfeitos, mas não fala. E assim, realmente, assim, só Deus dá esse sopro, né? Essa coisa, a vida, né? Por mais que a gente faça bem, a gente está reproduzindo uma coisa que tem uma perfeição, que a gente não atinge isso, né? E eu acho que o Van Gogh ele tinha uma consciência disso muito grande. E eu acho que isso, de certa maneira, ele quebrou muitos paradigmas, muitos modelos, muitas crenças a respeito de arte. Primeiro porque ele expôs a vulnerabilidade dele, né? E por glamour, as pessoas querem achar que o artista é uma pessoa com um dom sobrenatural. Né? Ele não se achava assim.
né? Então, ele expunha toda essa falibilidade dele. Ele nunca foi uma pessoa marqueteira, ele nunca foi uma pessoa que se promoveu. Nunca. Pelo contrário, né? Ele nunca se promoveu. Então, ele fazia arte porque aquilo era uma pulsão para ele mesmo. Era uma verdade dele. Ele não fazia por comércio, ele não fazia para se promover, ele não fazia para ficar famoso, porque eu acho que ele nunca imaginou que ele fosse ficar. Então, eu acho isso muito bonito no Van Gogh, sabe? Essa pureza, essa essência dele preservar isso, dessa força de fazer, desse vigor de fazer, pelo amor de fazer, pela paixão de fazer. Uhum. E isso, assim, eu acho que é uma coisa que é tão interessante na obra dele, que ele é diferente de todos da época dele. Ninguém tem a pincelada que o Van Gogh tem. A pincelada do Van Gogh é tão típica e única, que você olha um quadro e fala, isso é Van Gogh. Você identifica. Isso eu acho. Isso eu acho assim, o que torna a arte interessante, eu acho. Quando ela identifica a pessoa que faz, sabe? Assim, aquilo está tão ligado ao autor que aquilo transmite o que o autor é. É como se, no caso do Van Gogh, eu acho que ele e a obra se confundem, sabe? São tão, assim, ele é a obra e a obra é ele. Ele não consegue viver sem aquilo. Então, as pinceladas do Van Gogh são muito típicas. Você olha uma obra e fala... Você pode até ver pincelada parecida com o Van Gogh, mas não é a do Van Gogh. Uhum. Então, ele tem todo um traço dele que ele desenvolveu. E que desenvolveu por quê? Porque tem toda uma história dele. Tem toda uma pulsão de vida que ele tinha, que ele impregna isso na tela e na maneira dele pintar. Tem todo ele era uma pessoa, como diz assim, incomodada. Ele era assim... Inconformada, incomodada. Ele queria sempre fazer uma coisa diferente, descobrir uma coisa. Então, isso está no quadro dele, está impregnado na obra dele. Então, essa identidade eu acho muito interessante. Que eu acho que a função da obra de arte é essa. Eu acho que a obra de arte ela tem que transmitir a verdade de quem fez. Uhum. Sabe? Ela tem que transmitir. E é por isso que eu acho que as pessoas olham para a obra de Van Gogh e aquilo toca elas. Porque essa verdade passa. Né? Então, assim, quando você vê uma obra de arte, que aquilo, de certa maneira, te emociona... A pessoa chora mesmo, ela fica emocionada de ver. E aí... Você chega no museu, assim, eu vi, né, quando eu estive em Paris... Uhum. Tem os museus, eu lembro que alguns colegas meus chegaram aí, eu não consegui, não tive tempo por causa do curso, mas assim, eles chegaram... Você tem que ir, voltar aí. Eu vou voltar e vou... Não, nós vamos voltar aí. Não, a gente ainda tem uns planos aí que a gente não pode contar, mas que está dentro disso aqui. Então, assim, eu lembro que meus colegas falavam, nossa, eu cheguei mas em outra situação, né, no Palácio de Versalhes, por exemplo. E fiquei emocionada de estar ali. Eu não acreditava que eu estava ali. Aquilo me emocionou. A pessoa só chorava. Então, assim, a arte tem essa coisa que eu acho interessantíssima, sabe? Ela desperta assim, a sensibilidade mesmo. É como se você comungasse com quem fez aquela obra num tempo muito além daquele, entendeu? Até as obras de Van Gogh são obras que emocionam até hoje. Quantos anos tem? Van Gogh morreu em 1890, né? Ele morreu em, não sei se foi 29 de julho ou 29 de agosto de 1890. Tem mais de 100 anos que o Van Gogh, 132 anos vai fazer que o Van Gogh morreu. 100 anos depois, a gente vai numa exposição do Van Gogh, como essa que teve em São Paulo, e é uma exposição que emociona, é uma exposição que as pessoas vão, sabe? A arte é uma coisa assim que eu acho que tinha que ser acessível mesmo, para as pessoas irem, conviverem. E eu vi uma coisa que eu achei muito interessante. Bom, em São Paulo eu fui, que estava tendo lá no shopping, eu fui nessa exposição dele, em que fazem uma imersão, porque eles pegam os quadros do Van Gogh e eles projetam os quadros no espaço inteiro. É como se você estivesse dentro da obra do Van Gogh. É uma experiência muito interessante. Uhum. E eu fui até com a minha filha mais nova, que me deu de presente, a Rafaela. E a gente ficou olhando aquilo e eu falando do Van Gogh para ela, explicando algumas coisas e tal. E às vezes as pessoas... Por que eu até tive aquela conversa com você? Porque eu falei assim, às vezes as pessoas vão para uma exposição dessa e estão preocupadas em tirar foto ao lado de uma coisa do Van Gogh. Você não vai lá conhecendo quem é Van Gogh, quem foi Van Gogh, qual a importância dele, o que ele fez,
como ele viveu, o que aquela obra significa, que período ele viveu, como ele viveu, sabe? Então, assim, você conhecer o Van Gogh, indo numa exposição do Van Gogh, aí você vai entender a obra dele, é diferente. O seu olhar muda. Quando você vai numa exposição e já sabe a história, conheceu quem foi Van Gogh, você vai dar uma outra importância para aquilo. E você vai descobrir mais coisa ainda, porque você vai lá e você vai começar a ver ao vivo, né? Ao vivo e a cores, aquilo que você já sabe, que você teve conhecimento. Então, é muito interessante. E eu fiquei pensando nisso quando eu saí dessa exposição lá em São Paulo, que muitas pessoas eu vi indo, assim, as pessoas parecem que não estavam nem aí para a exposição. Elas estavam aí, talvez, em postar. Às vezes para mostrar para o outro, eu vou numa exposição de arte, eu quero mostrar isso aqui, mas na verdade não. Eu fui numa exposição de arte, eu fui numa exposição do Van Gogh, ou seja, eu tenho. Mas não é isso. Muito mais para mostrar para as pessoas do que para ter um conhecimento. Não é isso, né? Porque, na verdade, a exposição é para você conviver com aquilo, entender o que aquilo é, mostrar um pouco do que é a arte verdadeira, né? E uma coisa muito interessante, assim, mas é uma coisa que eu achei muito interessante lá em São Paulo também, que eu vi muitas crianças indo nessa exposição, crianças menores. E as crianças ficaram fascinadas, assim. Quando começava essa projeção, elas ficavam encantadas, porque realmente a projeção é uma coisa maravilhosa. É como se o quadro saísse da tela e invadisse o ambiente. E você está dentro da tela. Então, é uma experiência muito interessante. E as crianças ficavam, assim, maravilhadas com aquilo, né? Assim, as poucas crianças que eu vi. Agora, e eu fico pensando, gente, que pena que a gente não tem isso mais, né? Assim, que a gente não convive mais com essa coisa. Que a gente não tem essa cultura de valorizar isso, Tem né? que despertar isso nas pessoas, né? Que é até o propósito do nosso Artcast, é despertar isso nas pessoas, assim. Eu acho que porque está muito além, não é só ouvir aqui um podcast sobre o Van Gogh. É você pensar na sua vida, você pensar quais valores que você tem passado para os seus filhos. Quais valores que a gente tem tido, exatamente, né? E resgatar esses valores, porque isso são memórias que a gente constrói, né? E eu acho isso muito importante, sabe? Você ter isso como um valor para passar, para despertar nas pessoas. Quando eu fui nessa exposição na Inglaterra, eu fui na cidade da minha outra filha, né? Da Fafá, que está morando lá. E ela também me deu de presente vários presentes que eu ganho, assim, ligados à arte. Ela me deu, falou, mãe, eu vou te dar de presente para você vir ver a exposição do Van Gogh aqui. E era um contexto muito diferente, porque em Leicester, que é a cidade que ela está morando, as projeções foram feitas numa igreja medieval, uma igreja toda de pedra, assim, maravilhoso, assim, um cenário muito bonito. Mas, assim, a imersão, até achei que foi feita em São Paulo, era até mais viva. Mais real. Mas o que eu achei muito interessante foi observar lá as pessoas que foram na exposição. Eu achei muito interessante que a gente estava sentado vendo, entrou um casal com, acho que 5 filhos. Todos pequenos. O mais velho devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Foi entrando naquela escadinha assim, e eles sentaram no chão, e os meninos todos sentaram, e todos ficaram ali, quietos, vendo, admirando, sabe, convivendo com aquilo. Eu falei, gente, que coisa boa, assim, você poder ter oportunidade de criança, de ter esse, né, de estar convivendo com a arte, de estar despertando isso, de achar que isso é importante, que isso é uma coisa que te traz que é um valor, conhecimento, né? Que é um valor. Os valores, exatamente, verdadeiros valores, né? Então, eu fiquei, assim, encantada. Essa família, assim, eu fico, assim, particularmente me sensibilizou, porque foi o marido, a mulher e as crianças. E todas sentaram num cantinho lá e ficaram observando, olhando, sem nenhuma complicação, sabe? Sem nenhum grito, sem nada, assim, absorvidos ali por aquele clima. Então, eu achei isso muito interessante. Isso com certeza eles têm dentro de casa. Né? Por isso que ali eles tiveram aquele comportamento, que você reproduz ali. Claro. Então, os pais devem valorizar, com certeza, a arte. Tanto valoriza que pegou as 4 crianças para ir numa exposição. As 5, né? As 5 crianças para ir numa exposição. Então isso, eu acho que a gente tem que desenvolver. Mas esse é igual tipo a gente com você. Quando a gente era criança, a gente ia também. Você fazia aquelas exposições, a gente ia junto. A gente já convivia junto com isso, né? Isso era
E eu acho isso muito bom, porque eu vejo assim, cada uma de vocês, isso teve uma influência, né? De você na moda, na questão da estética, o seu olhar estético, o seu olhar de moda é um olhar mais aprofundado, não é um olhar de moda por moda. Se tem assim, quando você faz uma consultoria de moda, isso não é só uma consultoria de moda. Isso é muito mais do que uma consultoria de moda. E eu acho que isso é importante, você dar conteúdo às coisas, né? As coisas se sustentam pelo conteúdo. Então, isso assim, transforma a pessoa de dentro para fora. Exatamente. E assim, ela começa a entender muita coisa que ela às vezes nem tinha atinado para aquilo. Né? Eu vejo isso também com a Débora, de certa maneira, na medicina, ela faz isso. A Fabiana, que agora fez design também, assim, essa questão da estética para ela é muito importante. E a Rafaela com a questão da arquitetura também, que também trabalha com... Então, de certa maneira, essa questão estética, eu acho isso muito bom. De certa maneira, assim, influenciou vocês todas, cada uma na sua área, mas todas vocês assim, têm um olhar diferente para as coisas, que é o que eu falo muito da questão da arte, a educação do olhar. Quando você leva uma criança para conviver com arte, ou para visitar uma exposição, ou seja lá, qualquer oportunidade que você tenha, você está educando o olhar. E o educar o olhar é uma coisa muito transformadora. Né? Nossa, é tudo. Eu falo muito sobre isso, muito. Educar o olhar muda a sua vida. Exatamente. E muda, assim, muda seu universo. Muda tudo. Aumenta, assim, aumenta o leque de possibilidades sua, né? Porque quando você começa a enxergar além do que você sempre vê, o seu leque de possibilidades aumenta. E isso aumenta tudo. A sua vida fica mais rica, a sua vivência fica mais rica, você fica uma pessoa mais feliz. Porque você consegue, assim, ver a beleza onde às vezes ninguém vê. Você consegue ver a beleza do cotidiano. Você fica livre, né? Eu acho que a pessoa é livre, ela não é presa. E é uma coisa que eu acho muito interessante, porque uma vez eu vi uma pregação de um pastor que eu gosto muito, que é o Ed Renekiewicz, e ele falava que a primeira coisa que Deus deu para o homem fazer foi cultivar jardim. E realmente, né? Quando o homem estava no Éden, ele cultivava o jardim. E o que é cultivar o jardim? Cultivar o jardim é cultivar a beleza. E isso é tão extenso, sabe? Eu fiquei pensando, gente, o tanto que isso é profundo, cultivar o jardim. A gente pode cultivar o jardim hoje, em tudo, fazendo uma comida gostosa, arrumando uma casa com carinho, botando uma flor no vaso, fazendo uma arte se você gosta, fazendo uma moda se você gosta, cuidando dos filhos, sendo uma dona de casa, sendo uma boa esposa. Isso, educando as crianças, tendo tempo de ficar com elas, com o marido. Quer dizer, é o capricho. O cultivar o belo é isso. É o tempo de você fazer as coisas com excelência, né? Com prazer. Com estética, porque eu acho que a estética tem a ver muito com excelência, muito com capricho. Muito. Né? Nós vamos falar sobre isso no próximo podcast, inclusive. Vamos falar sobre a importância da estética ligada à arte, ligada à moda. Vai ser o nosso próximo tema aí. Mas então eu queria falar assim, eu não sei ainda, né, se a exposição do Van Gogh ainda está em São Paulo. Provavelmente ela não vai vir para Belo Horizonte, parece que ela ia para Brasília, não sei mais qual outra cidade. Mas se alguém tiver a oportunidade de ver, não só Van Gogh, mas qualquer obra, eu acho que você conseguir já despertar isso nas pessoas, a vontade de ver uma exposição, de ver uma obra de arte, de tentar olhar para aquilo com um olhar mais... um olhar assim novo, né? Um novo olhar, isso já é uma grande coisa, né? Acho que a gente já está pensando num grande serviço, né? De conseguir despertar isso, essa vontade de conviver com isso, porque a arte é uma coisa muito transformadora para a vida da pessoa. Eu acredito muito nisso. Acho que a arte ela é muito transformadora em tudo. Eu acho que a arte tira da depressão, tira da mesmice, sabe? A arte é uma coisa assim que te leva para um outro patamar. Então, eu acredito muito, eu acho que as pessoas teriam que conviver mais com isso. É muito bom você ter oportunidade. Pena que a gente está num país que não tem tanta oportunidade assim. Mas eu acho que mesmo nas situações mais difíceis, você tem como enxergar o belo, tem como você enxergar a estética, tem como você fazer harmonia em alguma coisa. Eu não esqueço uma vez que a minha filha, quando trabalhava no Ministério Público, a Fabiana, ela falou que ela trabalhava muito com morador de rua. E ela falou que um dia ela foi
numa desses lugares, não sei se foi onde que foi que ele estava, que tinha um morador de rua, e o morador de rua, ele enfeitou a casa dele, que era casa, assim, era debaixo de um viaduto, mas que ele tinha um tapete que ele pôs, tinha umas figuras que ele recortou de revista que ele achou bonita e pregou. Quer dizer, esse senso de estética, de harmonia, isso não tem a ver com dinheiro. Isso independe da situação da pessoa. Eu falo muito isso. E isso é uma coisa muito assim, que pode ser desenvolvida. E muda, né? Muda. Eu acho que o mundo fica mais bonito, as pessoas ficam mais alegres, as pessoas ficam mais sensíveis, mais humanas. Né? Eu acho que a arte humaniza muito a pessoa. Eu falo muito isso. A pessoa que tem dinheiro, claro que vai potencializar algumas coisas que ela vai ter acesso, né? Isso na arte, isso para viajar para outros países, para conhecer museus aí que, de repente, se você não tem condição financeira, não tem como você ir, você vai nos que estão aqui, no que você tem acesso. Tanto na moda também, que se você tem condição financeira, você vai ter acesso a outras roupas. O acesso muda, né? Mas, só o acesso. Mas o que acontece? Se você não tiver um olhar refinado, exatamente, aí o seu dinheiro pode potencializar a sua cafonice. Pode. E normalmente acontece, né? Então, ele pode potencializar tanto seu bom gosto e o acesso a ele, quanto a cafonice também. Se a pessoa não tem Então, por isso que é importante você, com dinheiro, sem dinheiro, né, morando na rua, morando em mansões, você ter esse olhar refinado, né? Aprender a refinar o olhar. Porque, educar o olhar. Porque se você não pode ir no museu lá em Amsterdã ou em outro lugar, pode ir aqui, olha para a natureza. Você pode achar até um livro na rua de arte e achar interessante começar a ver. Busca, né? Busca, tem tantos recursos aí que são disponíveis, que são acessíveis. A gente tem que usar aquilo que está disponível, né? Por que as pessoas dão desculpa, né? Mas eu não vou. Elas estão falando isso aí tudo de arte, mas como que eu vou lá conhecer? Eu não tenho condição de ir lá em São Paulo. Eu não posso ir para a Inglaterra. Mas tem tantas exposições aqui. Gente, você pode admirar uma arte de rua. Olha que coisa linda. Você já viu os prédios lá no centro, as artes que tem, os grafites? Tem muita coisa. Tem muita coisa boa, muita coisa linda aqui. Tem muito artista, muito grafiteiro, assim, muito talentoso. Que já coisas muito bonitas. Um começo para você começar a refinar seu olhar. Daqui a pouco você já tá lá em Amsterdã, né? Já vou profetizando a sua vida. Quem sabe você já não vai para lá ver o Museu do Van Gogh. Eu também não conheço o Museu do Van Gogh. É um sonho meu até ir no Museu do Van Gogh. Nós vamos juntos, hein? Né? Porque eu sou nós vamos fazer um outro podcast aqui depois desse museu. Eu assim, sou muito apaixonada pela obra dele e por ele, né? Porque eu acho que é muito importante. Eu acho que a obra reflete o artista. E você tem que admirar o artista. Você admira a obra, mas admira o artista também. E essa humildade do Van Gogh, para mim, é uma coisa muito genuína e muito cara e muito preciosa e muito rara nesse meio de arte, né? Muito rara. Então, é por isso que eu acho que eu admiro e sou tão apaixonada assim, por eles. Né? Muito bom, gente. Foi muito bom. A gente ficaria aqui por horas falando, porque foi maravilhoso conhecer a história. Eu também não conhecia isso tudo, né, que minha mãe compartilhou aqui. Eu tenho certeza que ela teria muito mais para compartilhar sobre ele. E eu quero agradecer você, mãe, mais uma vez, pelo seu conhecimento. É um prazer. Maravilhoso. Esse conhecimento que liberta, né? Que liberta a gente. E é a função do conhecimento, né? Ele liberta. Né? É como diz, né? Já diz há muitos anos. O meu povo perece por falta de conhecimento. E seja que área for, né? O conhecimento nunca é demais. O conhecimento não ocupa espaço. E o conhecimento amplia a sua mente. E é isso que Deus quer para a gente, né? Que a gente seja sempre o melhor que a gente pode ser. Mesmo que a gente não tenha condições, mas que a gente sempre ultrapasse os nossos limites de conhecimento e a nossa curiosidade. Porque o mundo que ele fez para nós é esse, né? É isso mesmo. E muito obrigada. Foi maravilhoso. Espero que você tenha gostado. E fique ligado que toda semana a gente tem aí um novo Artcast com um tema sempre ligado à arte, sempre ligado à moda. E eu espero que você esteja sempre aqui com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like lá, curtir, tudo isso que todo mundo fala no final dos podcasts, todo mundo fala para você curtir, clicar, e é isso que eu quero que você faça aqui, para que esse podcast... Clica no sininho. No sininho, isso mesmo. Se expanda aí, que muita gente tem acesso, né? De repente você não pode ir, mas se você ouvir esse podcast, você já vai ter muito mais conhecimento, muito mais bagagem que você tinha antes. E hoje o mundo é muito assim, de certa maneira, isso
a internet fez e a mídia fez, né? As coisas são mais acessíveis. Muito mais. Né? Então, assim, o conhecimento está mais acessível, a informação está muito acessível. Com certeza. Então, não tem tanta isso. desculpa mais, né? Todo mundo tem um celular. Isso. Então, é isso, gente. Então, nós vamos finalizando e muito obrigada por estar com a gente. Que Deus abençoe você.